Um salve pra você que dá soco na cara de nazista. Aqui é o Coyote. Aqui é o Pé Grande. Bom, aqui é o Bruno e hoje a gente vai falar, sobre um filme que ao mesmo tempo é muito engraçado e é muito sério, né? Oi, aqui é o Guilherme Estevam do Podcast. Tudo bom com vocês? Eu sou o Fraga, tudo bem? E bem-vindos ao Prosa Errada, o seu podcast mensal que trata de assuntos aleatórios. E hoje nós vamos falar de Jojo Rabbit. Mas antes, nossos e-mails e recados. Estamos começando mais uma sessão de e-mails e recados aqui do Prosa Errada. E mais uma vez temos aqui conosco nosso querido amigo Pé Grande. E vocês sabem o que significa. Se a gente tem convidado na sessão de e-mails e recados é porque a gente teve algum e-mail. Temos e-mails de novo, temos recados de novo. Exatamente, ficou muito feliz de novo. No caso, eu queria ressaltar que Estamos muito felizes de novo. Exato. E queria ressaltar que dessa vez não foi um e-mail em si, foi uma DM no Instagram. Então, pra vocês que não gostam de mandar e-mail... Então foi um recado. Então, pra vocês que não gostam de mandar e-mail, vocês ainda podem mandar DM pra gente no Instagram, que é o @proserrada, ou mandar mensagem pra gente no Facebook, que é o @proserradapodcast. É só mandar mensagem lá que a gente lê. E se quiser deixar comentários no YouTube lá também, a gente vê os comentários do vídeo do YouTube. Embora ninguém tenha feito nenhum até agora. A gente vai estar lendo e vai ser... A gente vai caçar e vai ler. Não tem essa não. Mas vamos para a nossa querida e-mail /mensagem. /e-mail, /mensagem, /DM, onde você mandou a mensagem. Vamos lá. Fala galera do Prosa Errada, beleza? Conheci o podcast de vocês por outro podcast. O Já Tava Assim quando eu cheguei. Estou escrevendo para completar algumas coisas sobre os 3 filmes que foram tema do podcast, sobre lutas de classes. Bom, quando vocês falaram dos diretores, acho que vale a pena aprofundar em Kleber Mendonça e Bong Joon-ho. Ambos têm expressiva carreira de filmes de autor, aqueles que o estúdio opina pouco ou quase nada. Vamos começar pelo sul-coreano que dirigiu O Hospedeiro e Okja, ambos disponíveis no Netflix. Okja discute a crueldade animal de uma forma quase infantilizada, pois os personagens principais são uma criança e uma porca. Mano, é infantilizado, mas é mais ou menos, né, cara? Porque até tava falando com o Pé Grande antes daqui, comentar agora com vocês, ouvintes, que eu vi o trailer, eu já fiquei me sentindo mal, eu já falei, não quero ver esse filme. Infantilizado entre aspas, né? Porque assim, tem umas cenas, o Coyote não assistiu ainda, mas eu assisti e tem umas coisas ali que não é pra criança não, velho. Criança Exato, não dá cara. pra assistir. Eu só vi o trailer, já olhei e falei, isso não é pra acho que eu vou dormir em posição fetal se eu ver esse acho que filme. a parte infantilizada só é da porca gigante, acabou. Nada mais é infantilizado nesse filme. Já O Hospedeiro é um filme de ação clássico, só que com os personagens pobres da Coreia do Sul. O diretor discute imperialismo americano, discute o seu país dividido em suas classes. Vale muito a pena assistir, pois ele está dentro do grande clichê americano. Em alguns momentos, ele foge completamente dele. Não sei se entenderam, mas quando assistirem irão. Isso tá na mensagem, tá, gente? O que ele falou aí é um negócio que também tá marcado no Parasita, que eu acho que a gente não chegou a comentar porque tempo, não é mesmo? Talvez a gente comentou, mas a mão do editor foi pesada nesse episódio. Foi pesado ali, foi um pouco, olhou e falou, 3 horas, tem que diminuir isso aqui. E aí, tem que dar uma ajudada aqui o povo. Se você perceber, o diretor ainda traz muito esse tema da invasão da cultura americana na Coreia do Sul. E aí, mostrando, do filho dos Parker, que ele tem muito esse negócio de querer imitar a cultura dos nativos americanos. E aí tem aquela cena lá, a parte da cena da chuva, que ele tá na barraquinha, que daí a mãe dele fala pro pai, fica tranquilo, a barraca é boa, ela veio dos Estados Unidos. Ou quando, também no comecinho, quando eles estão arrumando emprego, que eles ficam falando que eles fizeram faculdade nos Estados Unidos, e aí automaticamente assume que é uma faculdade boa e não sei o que, todos esses traços assim dessa invasão americana que ele aborda de novo nesse filme, que é bem legal. Eu não cheguei a ver o Hospedeiro, mas ele ainda trata desse negócio do Parasita. Eu acho que depois eu vou ver o Hospedeiro também. Eu ainda não assisti, mas a gente vê. Você tem que ver o Okja, eu só tenho que ver o Hospedeiro mesmo. Agora vamos falar de Kleber Mendonça Filho, que começou como quase todos os brazucas no cinema independente fazendo curtas
curtas-metragens. Vale a pena assistir Vinil Verde pela Piração e Recife Frio, que na minha opinião é um dos melhores curtas recentes. Ganhou diversos festivais, é tipo um Ilha das Folhas moderno. Ilha das Flores? Eu acho que era pra ser Ilha das Flores. Não sei. Eu também não sei. Mas vamos continuar, é o que tá escrito, gente. Vambora. Recife Frio é um curta com aquela sacada nocauteadora. Numa ficção científica, a capital nordestina se transforma em uma cidade fria, fazendo com que as relações dos ricos com as coisas dos pobres mudem. Não posso falar mais porque senão estraga. Ai, quem não conhece Ilha das Flores, é Ilha das Flores mesmo. Tem que pausar o que estiver fazendo e ir atrás. Bom, Kleber fez Aquários, O Som ao Redor, que também discute briga de classes como uma classe vê a outra, vale assistir. Aquele curta lá que ele falou lá do Recife Frio, quando eu tava lendo a mensagem dele discutindo, me lembrou muito aquele filme Snowpiercer, você lembra? Que é aquele que é o trem no mundo que tá, tipo, congelando, e aí cada trem representa uma classe social, porque a galera que tá mais no fundo é a galera mais pobre, a galera que tá mais na frente do trem é a galera mais rica. Não, você não assistiu isso. Tipo, eu não vi o curta, eu não sei se esse rolê, o do curta, se é tipo uma pegada assim, mas quando ele foi falando desse negócio de mudança de clima e tal, e que vai mudando a relação das classes, me lembrou esse tipo desse filme. Entendi. Que tem essa sacada, embora eu não tenha visto o curta, então não posso afirmar que é igual, mas me lembrou esse filme. Já fez uma relação aí. Eu também não assisti, eu não sei muito bem o que falar disso, porque eu não tenho uma comparação pra dar, acho que nenhum dos dois curtas, infelizmente, mas eu vou atrás. E também do filme do Aquarius, eu só queria falar que... do filme do Aquarius eu também não. É tipo Up versão tensa, assim, porque é uma velhinha que ela mora num prédio que uma galera tá querendo derrubar pra fazer... Não, pera, eu vou falar Up versão tensa. O Up já é tenso, velho. O Up já começa com morte. Não, é o Up, tipo, você tira, tipo, a criancinha fofa. O Up já é tenso, deixa só o velho ranzinza lá, tipo, tentando tirar ele da casa dele. É essa parte. Entendi. Bem, já Todd Phillips não respeita a canonicidade do personagem Coringa, pois em seu filme, Coringa só mata com razão. E nas HQs, ou no universo de Coringa, ele é mal pelo mal. Ele mataria qualquer um, ele não mataria só quem deu alguma razão. Bom, mas isso foi o que eu achei do filme como estudante de audiovisual. Mas a parte social que o filme aborda é bem legal. Abraço e valeu. Pô, eu queria agradecer a mensagem do Gabriel Mendes. Quem quiser seguir ele no Instagram, ele tem bastante foto com morcego, porque ele é biólogo, então ele posta, aparentemente, biólogo de cavernas. Ele tem muitas fotos de morcego, especificamente. Tem uma foto com Átila, eu achei essa foto muito da hora. Se eu não me engano, o Instagram dele é @Gabriel Mendes Biologia ou biólogo, não vou me lembrar com exatidão agora. Depois eu deixo nos comentários qualquer coisa. Mas eu gostei, gostei da mensagem dele, ele complementou bem o que a gente tava falando. Mas eu também acho que a gente chegou a falar dessa parte do Coringa. Eu acho que vou de novo falar do editor, porque esse episódio ficou muito grande, gente, vocês não estão entendendo. Mas eu acho que a gente chegou a falar disso do Coringa, mas a gente pode ter tirado, ou a gente pode ter falado pouco no que sobrou, alguma coisa assim. Mas realmente essa parte do Coringa é isso mesmo. Ele tem essa diferença, né? Uma adaptação, querendo ou não, né? Não é um fiel ou um quadrinho 100%. Também é bem difícil, né? Mas... é a leitura que ele fez, assim, nem sempre vai ser igual. Exatamente. Porque também se fosse pra ser igual sempre, pra que a galera ia ficar vendo essas versões novas? Então, você quer ver alguma coisa igual, você vai pegar pra ler, né? O diretor, eu acho que é bom. Tem o lado positivo e o lado negativo, né? Quando você pega uma fandom muito grande e você mexe em alguma coisa, o pessoal cai matando em cima. Mas aí se você faz bem feito, é bem feito. E o pessoal só fala, não, mudou ali, mas tudo bem, ficou bem feito. Acho que tanto eu, tanto o Coyote, a gente pode falar isso tanto do Harry Potter como do Senhor dos Anéis. Sim. Mexeu nos dois. Tem filme da saga do Harry Potter que é lindo, maravilhoso, bem parecido com o filme. Tem filme que você olha e fala, o que aconteceu aqui? Exato. E digo mesmo do Senhor dos Anéis. Mas tudo bem, Senhor dos Anéis é grande pra cacete, velho. Então, tudo bem. Mas um outro negócio que a gente tava falando também, eu acho que a gente falou no episódio, eu não lembro se entrou agora, mas a gente tava falando, por exemplo, que o Todd Phillips... se entrou outra história, é que a gente deve ter falado, ele deve ter falado, mas é que o Todd Phillips tava com aquela polêmica de tentar desvincular o Coringa que ele fez do Coringa dos quadrinhos, falando, não, tipo, só usa o nome, é outro personagem, não sei o quê, que na real não é outro personagem, assim, não. É realmente uma releitura só, e não faz sentido ele querer ficar, tipo, dissociando, porque realmente ele puxa muito do que é o Coringa dos quadrinhos, embora não seja 100% fiel. E se o filme
fosse chamado Palhaço Risadinha, ninguém ia ver no cinema, então, tipo... Cara, você tem que assumir, é um filme de vilão, de quadrinho, e assume esse BO aí, Exato. cara. Aceita que você fez um filme de quadrinho. Você aceitou, você pegou o roteiro e você podia ter falado não, né? O pessoal chegou e falou pra você, faz. Você falou, vou fazer, então é do vilão, pô. Exato, cara. Não vem com graça depois, não. Mas foi maravilhoso, então tudo bem, a gente deixa passar essa. Exato, foi um filme muito bom. Estão falando que talvez tenha continuação. Espero que não tenha, também. porque fechou muito bem do jeito que já tava. Perfeito, maravilhoso. Essa galera que quando faz dinheiro fica falando, eu quero mais, não inventa esse negócio. Não, tá, fica, já foi. Eu queria aproveitar e corrigir um erro que eu fiz no episódio passado, que vieram me corrigir o Guilherme do Papo de Calçada, ele veio me corrigir, se eu não me engano, que quando eu tava falando da série Sob Pressão durante o episódio, eu chamei de No Limite, só que o nome da série é Sob Pressão. Então, desculpa aí, fica corrigido aí esse momento, que eu tava falando da série médica lá, na parte de Parasita, que eu cheguei a mencionar ela, se eu não me engano, foi na parte de Parasita, mas, de novo, o episódio é muito longo, eu fiquei editando esse negócio vários dias, então não me peça exatidão. Não vai dar certo agora. Mas isso, a gente só tinha esse e-mail/recado. E aí agora, recadinhos de sempre. Indique para pelo menos 3 pessoas. Se você quiser mandar seu feedback, manda pra gente no nosso e-mail proserrada@gmail.com, ou mande uma DM no Instagram @proserrada, ou uma mensagem no Facebook @proserradapodcast. E siga a gente no YouTube também, que é só digitar Proserrada no YouTube, você acha ela facinho. Gente, só lembrando que vocês estão escutando agora a sirene do spoiler, então o episódio vai ter spoilers, não vamos ter nenhuma sessão sem spoilers, então se você quiser continuar ouvindo é por sua conta e risco a partir de agora. E aí vamos seguir agora para o nosso show. Jojo Rabbit é um filme de Taika Waititi que relata a história do garoto chamado Jojo no final da Segunda Guerra. Ele é um jovem alemão que faz parte da juventude hitlerista e ele tem como amigo imaginário o Hitler, que é interpretado pelo próprio diretor. Aí a história vai seguindo, como é o dia a dia desse garoto, até que um dia ele acaba descobrindo que a mãe dele tá brigando na casa dele uma menina judia chamada Elsa, que não solta gelo e não canta Let It Go, então esquece aí, galera, que não é esse tipo de filme. E aí o filme ele vai se desenvolvendo desse embate que eles têm no primeiro momento, que o Jojo encontra ela e como ele é muito radical nessa parte da ideologia nazista e tal. E aí ele fica com medo dela, mas ao longo do tempo ele vai descobrindo que ela é uma pessoa legal e o filme se desenrola disso. Outra parte legal do filme também é que ele mostra mais ou menos o ponto de vista de uma criança sobre a guerra que tá acontecendo. E eu acho que, tipo, a cena inicial, que é aquela cena do acampamento, ela é muito boa pra mostrar isso, porque, tipo, você vê ele se aprontando pra ir no acampamento, ele tá com aquela roupinha que parece um uniforme de escoteiro e tal. E é tudo muito colorido, assim, parece realmente que, tipo, se você tirasse o símbolo nazista do braço dele e o amigo imaginário Hitler, eu jurava que era um filme sobre uma criança indo pro acampamento, velho. Exatamente, eu também parece muito isso aí, parece só que é uma criança como outra qualquer indo pro acampamento. O que eu gosto muito desse filme é que é a perspectiva de uma criança, né? Então a gente tem que pensar isso o filme inteiro. É como a criança observa o filme, né? A questão de quando ele vê os pés da mãe dele, né? Que foca só nos pés dele como se ele não olhasse pra cima, como se ele, sabe? Eu sinto a perspectiva dele no filme, a visão dele, sabe? É legal. É tudo passado por ele, não é tirando... É tirando e não tirando o foco do nazismo, porque... Bom, primeiro que o amigo imaginário dele é o Hitler, o chefe do nazismo. Era melhor ser o bicho papão. Então, só que mesmo assim, você continua tendo essas visões mais infantis, mais puras da vida, não da questão da guerra, a questão do nazismo. Você vê a guerra pelos olhos de uma criança, você não vê pelos olhos de um adulto, você não vê pelos olhos de um general. Você até tem as noções disso durante o filme, durante o que acontece com a mãe, ele sabendo do pai que tá lutando e tudo mais, só que ele ainda é uma criança.
Então, tanto que ele se redescobre no filme, ele acaba mudando totalmente a visão que ele tem do começo pro final. Concordo, eu acho que Sim, sim. Eu achei é fantástico. o diretor, o Taika Waititi fez tem uma visão do filme, ele mostra uma visão da Jojo, e a guerra pra ele, pro Jojo, é uma coisa legal, uma coisa que vai melhorar, que ele ser devoto àquela sociedade de momento. E durante o filme o diretor vai mostrando que até mesmo a criança sofre com o que a guerra traz, que aquele regime nazista trazia pra ele. Eu acho que esse filme é tão bom por causa do ponto de vista que o diretor quis trazer pra gente. Com certeza. Sim, que é um negócio bem legal, tipo... Principalmente porque no nazismo a propaganda que eles faziam era muito forte. Tanto que você observa que ele vê tudo as coisas muito colorido, as roupas tanto dos oficiais, as roupas deles. É tudo um negócio muito colorido, principalmente nesse começo do filme. Que você vê que é um negócio que encanta uma criança, assim, que é tudo pra criar essa ideologia que ele vai enfiando na cabeça da população por gerações. E era até o objetivo do Hitler quando ele foi criando toda essa imagem, assim, do culto, essas ideias dele, que era ser o mais chamativo possível para atrair as pessoas para essa ideologia dele e tal. É isso, eu acho que eles mostram muito, muito forte essa questão de como a ideologia nazista influencia na mente da criança, né? Porque ele acredita, ele cresce como aquilo com uma verdade absoluta, né? Então, eu acho que... Sim. Esse ponto foi muito legal, de mostrar de uma pessoa que entendia aquilo como uma verdade absoluta, que foi, na verdade, o que aconteceu com o nazismo, né? E o pessoal acreditava naquilo como algo bom, né? E depois o pessoal acaba seguindo aquilo cegamente, né? E acabam deixando um ditador maluco dominar a vida deles e fazer o que quiser, né? Então eu acho que eles passam exatamente esse ponto da ideologia, né? Do fato de não... como é que falaram? De romantizar, né? A ideologia, mas mostrar de como é que as pessoas sentiam em relação àquilo na época, né? Porque um nazista que foi nazista, eu acho que na época do nazismo e não é depois, não tem problema, porque ele viveu aquilo de uma forma diferente, sabe? Ele entendeu aquilo como a melhor solução pra vida dele, ele foi influenciado aquilo, Uma criança. sabe? A gente tem que ter muito cuidado em relação a quando a gente, no dia a dia, lida com crianças, porque aqueles clichês que foram ditos, que você consegue perceber durante o filme, você consegue perceber aquilo da forma como o nazista o nazista come a cabeça das pessoas, o nazista... tô falando ao contrário, velho. Pera aí, deixa eu voltar, tá? Foi mal. Não, mas outra parte também é continuando da visão da criança, que o Jojo tá passando por tudo. Ele teve... Olha, eu não sei se falaram, mas assim, spoiler, a gente vai falar do filme inteiro, tá? Então, tanto depois que se eu não me engano, a mãe dele já morreu, ele já viu a mãe dele, ele já teve que ele tá lidando ainda com a Elsa na casa dele. Já passou eu esqueci, eu não sei o nome. As pessoas que foram investigar a casa dele já teve toda essa tensão. Ele já viu o amigo dele, o York, indo pra guerra, voltando. E aí, quando ele descobre que o Hitler se matou, é que cai o mundo pra ele. Porque a propaganda é tão forte, tá tão forte na cabeça dele que ele é o herói, que ele é tudo, que ele é o que ele fala no começo do filme, que é o melhor amigo dele. Quando ele descobre que o Hitler morreu, aí pronto, não tinha mais nenhum problema no mundo, esse era o maior problema pra ele naquele momento. Você sente o baque que aquilo dá nele e você vê que, querendo ou não, ele perdeu um monte de coisa, ele passou por um monte de coisa, e a pior coisa que podia acontecer pra ele é pra uma pessoa que ele nunca conheceu, que desenvolveu uma guerra, que criou tudo de ruim que tá acontecendo ao redor dele, e quando essa pessoa morre é o que dá um baque de realidade nele. Isso mostra que ele estava tão relacionado com o Hitler, e ele com o York, que é o amigo dele, aliás, todos amamos o York, né? Eu sou fãzaço. Exatamente. Melhor personagem. Ele mostra que as duas crianças estavam tão adeptas ao que o nazismo estava trazendo para eles, que eles se chamavam de nazistas. Tinham 10 anos de idade. Então, com 10 anos de idade, o que eu tava fazendo? E mano. Falando que eles eram nazistas. Eles estavam no campo de guerra pra atacar granada, aprender a matar os outros. Eu acho... Matar judeu. Matar judeu. Eu acho que o clique dele começar a pensar, putz, isso aqui não é legal, ele coloca bem lá no começo do filme. Que é aquela hora que eles apresentam o coelho pra ele tentar matar. Pra ele falar, olha, Juju, matar o coelho pra mostrar pra gente que você consegue ser um nazista muito bom. E ele fala, pô, eu não consigo, né? Ele pensa, eu não consigo, eu não quero fazer isso. E aí é que já começa, né, a trazer o Jojo pra realidade que aquilo lá, que aquilo que o nazismo representa é ruim.
Sim, sim. E, tipo, até um negócio que, voltando um pouquinho não, até avançando um pouco, você vê que ele e o York, eles ficam conversando mais tarde na barraca deles, quando tá tendo essa cena do acampamento e tal. E aí eles ficam conversando sobre aquelas lendas que o pessoal contava sobre os judeus e tal. Que eles realmente acreditavam, porque o pessoal... Eles são crianças de 10 anos, o que os adultos contarem pra eles, eles vão acreditar. Que é todo esse rolê até do nazismo. Os nazistas contam que aquilo é o certo, eles são crianças de 10 anos numa Alemanha. Eles estão... A moral deles tá sendo desenvolvida naquela época. E aí é interessante porque o York pergunta pro Jojo se ele é o melhor amigo dele, e aí o Jojo fala que não. Que ele é o segundo melhor porque o lugar de melhor amigo tá reservado pra quando ele for da guarda pessoal do Hitler, pro Hitler ser amigo dele e tal. E você vê como vai criando todo esse culto em volta da figura do Hitler e como isso influenciava realmente as pessoas. Aí, tipo... Aí até voltando um pouco no começo, aparece o capitão lá, deixa eu até dar um confere no nome do personagem que eu esqueci agora. Mas do Capitão Isso. O Capitão Klenzendorf, que aparece ele lá, tipo... dando um mau show-off de tiro deles. E as crianças, tipo... É uma criança assistindo aquilo, pra ela realmente parece legal, assim. E aí cria todo esse culto que a guerra é legal e tal, e as crianças ficam animadas querendo ir pra guerra, mas elas não têm noção do que realmente é aquilo. Exatamente, muito bem observado, mano. Inclusive, quando a mãe dele fala que a guerra tá acabando, não sei o que, eles ficam bravos, né? Ele e o amigo imaginário dele, o Hitler, ficam bravos, né? Porque como assim você quer que a guerra acabe, tá ligado? Você tá... Sabe, tipo, eles veem isso como algo glorioso, como algo bom, né? E não é, né? Mano, não é. Falar que tem duas observações sobre isso. Primeiro, a relação que a criança tem com aquilo que é apresentado para ela. Até o nazismo consegue ser bom pelo olhar de uma criança. Então é fácil você trazer situações clichês para o universo da criança e ela conseguir ainda acreditar naquilo. A gente, quando cresce, perde muito essa magia. E quando a gente fala de magia, a gente não pode deixar de falar da atuação do Griffin Davis, que é quem faz o Jojo. Faz tempo que eu não vejo a atuação de uma criança tão boa quanto a dele. Dá vontade de segurar ele assim, abraçar, fazer carinho nele. Durante todo o filme eu fiquei pensando nisso. Falei, caramba, que menino incrível. Eu não sei o que eu tava fazendo na idade dele, mas com certeza eu não tava fazendo algo tão incrível como ele tá fazendo, atuando. Então é muito legal isso. Ver a interação de uma criança e perceber e ter o cuidado de, ao perceber isso, que uma criança ela tem um pensamento muito lúdico e mesmo o nazismo consegue ser bonito ao olhar de uma criança. Exatamente, cara. É isso aí, tipo, é o que eu tava falando antes até. Que eles criaram toda essa imagem apelativa realmente pra criar esse imaginário quase mítico, assim, na cabeça do povo, e principalmente das crianças, que iam levar essa ideologia pra frente no futuro. O mais legal é que o Griffin é tão fofinho, o personagem do Jojo é tão fofinho, que por mais que ele seja um pequeno nazista, você consegue gostar dele. É incrível. Você cria empatia por ele, assim como ele também cria empatia pela judia, né? Que eu acho que eles botam muito essa questão no filme, sabe? Que ele odiava os judeus, assim, por nascença praticamente, assim. E no final das contas, ele vai tendo empatia por aquilo, você vai tendo empatia por ele também. E é aquela coisa, né? É o que o Fraga falou, né? A atuação dele é muito boa. Eu acho que eu chorei todas as vezes que ele chorou nesse filme. Eu também cara, chorei. De verdade. Que, cara, você sente muito por ele, assim, sabe? Literalmente, você sente muita empatia por ele nesse filme, assim. Eles conseguiram trazer isso. Apesar de ser nazismo e ser uma criança nazista, sabe? Eles conseguiram colocar isso da forma correta, assim. Acho que eles tomaram muito cuidado pra trabalhar com esse tema. Então, eu acho que não teve nada dessa questão de romantizar o nazismo. Foi exatamente eles que quiserem passar essa visão. Sim, cara. Eu acho até que, tipo... O negócio que a Elsa fala pra ele mais pra frente, que ela fala assim, você não é um nazista, Jojo, você é só uma criança de 10 anos que gosta de vestir um uniforme pra uma vez na vida fazer parte do grupo. E eu acho que realmente, tipo, ele é só uma criança de 10 anos tentando se enturmar, tipo, naquela sociedade distorcida que era a sociedade alemã daquela época. E você vê que realmente ele não tem uma maldade dentro dele, porque até o diretor mostra isso naquela cena do coelho. Aquela cena do coelho, eu acho que ela tava lá justamente pra mostrar isso pra gente, pra, tipo, você olhar, essa criança, ela não é malvada, assim, ela não tem tudo isso. É que ela foi ensinada a ser assim, e aí não teve ninguém que chegou e ensinou um outro caminho pra ela, alguma coisa assim.
E eu acho que é boa parte do que falta... certo no mundo pra ele era isso, né? Porque até o presente momento ele foi ensinado com tudo. O pai dele também, ele cresce que o pai dele foi pra guerra, lutar na guerra. A mãe dele trata a casa como um cenário de respeito, né? De general, essas coisas que ela é que manda e tudo mais. E ele é um soldado, eu não lembro agora como que ela fala com ele, mas acho que chama ele de soldado, chama ele de capitão, alguma coisa assim. Então. Tem uma forma específica que ela fala que eu não lembro. Mas assim, ele cresce nesse cenário. Ele cresce com a influência de casa, da cidade e do mundo. Porque o mundo tá em guerra. Então, quando ele tem consciência de alguma coisa, tá tudo em guerra. E é o que acontece com ele. E tanto que uma parte que eu achei muito interessante foi quando ele tá conversando com a Elsa, né? Escrevendo o livro dele, como que os judeus pensam e tudo mais. E ele pede uma hora pra ela desenhar onde que os judeus moram. E ela faz um desenho do rosto dele. E aí ele fala, eu pedi pra você desenhar onde eles moram. Aí ela fala, eu desenhei onde eles moram, que é na sua cabeça. É onde eles moram. E eu achei isso fantástico, porque essa diferença que o Jojo faz, tanto nazista, mas principalmente o Jojo, ele faz é que os nazistas são arianos, são a raça superior, é o que ele foi ensinado. Só que ele tá convivendo com uma judia que não é essa visão toda, não tem garra, não tem chifre, não tem presa, não tem cheiro de bruxelas, sei lá o que era o cheiro. E não tem nada disso, ela é uma pessoa como ele. E essa parte que ela faz isso, eu achei interessante. Foi um toque, mas foi um ótimo toque, porque... Você acha que é só mais uma parte do filme, você acha que é só mais uma parte do livro, que ela vai falar qualquer coisa estúpida, que, não, a gente dorme de ponta cabeça, a gente é isso, a gente é aquilo, mas não, ela fala uma parte real agora, que é onde a única diferença que existe é na mente dele. Não existe essa diferença que criam. Não existe essa diferença que causou uma guerra. Eu acho que ele, é só da cabeça. A criança, né, o Jojo pensa desse jeito porque ele não tinha ninguém que ensinasse ele de outra forma. Os pais dele mesmo não aceitando, não querendo a guerra, não apoiando o Hitler, eles não poderiam ensinar o Jojo de outro jeito. Eles não poderiam mostrar que os judeus também são do mesmo jeito, são humanos como ele. Então ele é forçado a acreditar que aquilo que o nazismo põe, que a raça ariana é melhor, que tudo que o Hitler faz é bom, é imposto a ele e ele acredita que aquilo é verdade. A partir do momento que ele começa a ter uma convivência com a Elsa, naquele quarto, ele começa a ver dois pontos de vista. E ele começa a relacionar um ponto de vista com o outro. Será que o nazismo e o Hitler estão falando pra mim é verdade? Ou o que essa menina tá falando pra mim é a verdade? Claro que tudo tem o seu ponto de vista, mas naquele ponto o nazismo é totalmente errado, né? E ele vai aprendendo isso durante... You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. Yeah, I know. It's definitely not a good time to be a Nazi. Bem isso mesmo, que ele vai aprendendo ao longo do filme, que quando ele vai conhecendo melhor a Elsa e tal. E eu acho até interessante, como é introduzida a Elsa pro Jojo. Que parece toda uma cena, uma montagem meio de cena de terror. Embora não cause medo, assim, no público, se você prestar atenção em como a cena é montada e tal, é realmente uma cena meio que de suspense, de terror. É isso mesmo. Você vê que o Jojo, ele escuta o barulhinho na parede e tal, aí ele vai lá ver... Aí tem a câmera fecha na cara dele quando ele entra da parede, daí quando ele descobre a menina lá do nada, assim, com a iluminação bem fraca, você tem um medo, e quando ele sai correndo também, a câmera fecha de novo na cara dele e fica aquela sequência de corrida, de fuga. Sim. Realmente, era tudo pra passar que ele tá sentindo terror com aquela situação, só que embora o público não sinta esse terror também, mas é pra mostrar como esse negócio de ter medo dos judeus e tal, é um negócio que realmente ficou preso nele. Exatamente. E outra que, mais uma vez, foi uma jogada de câmera fantástica do diretor. Que ele não precisava fazer isso, mas ele fez pra mostrar que é como uma criança de 10 anos vê o terror que colocam na mente dele. Foi fenomenal. São toques. Esse filme tem vários toques que deixam ele fantástico. É verdade, eu particularmente gostei muito desse filme. E esse filme, eu senti que esse filme dá uma aula pra gente também de o que foi o nazismo e fascismo e as pessoas que viviam ao redor disso, como era natural pra elas e mesmo assim tão errado, sabe? Uhum. Eles acertaram certinho. Você vê como ele mostra que esse ódio, assim, é irracional e tal. Que até é um negócio que dá pra traçar paralelos com a situação do mundo atualmente.
que tem até... Eu vou falar um pouquinho da situação que a gente tá vivendo do coronavírus, que você vê que tem uma galera que eles estão fazendo muito xenofobia com a galera asiática e tal. Sim. Principalmente quando começou todo esse surto do coronavírus, você vê que é um medo infundado, cara, não é tipo... Eles pegam um estereótipo lá que foi criado no imaginário da população e aplicam isso agora pra galera e acham que todo mundo é China e não sei o que é sujo, que come todos os animais e é por isso. E eles que estão contaminando a gente, piriri, pororó, e é um ódio tipo, não faz o menor sentido. Total, não tem menor sentido fazer tudo isso. Pô, uma coisa que eu vi no Facebook que eu achei engraçadíssimo, mas é preocupante, porque as pessoas aparentemente têm internet, mas não usam pra pesquisa. Não, vamos boicotar produtos chineses. Foi eles que quiseram passar isso pro mundo. Eu vi isso, eu falei, primeiro, o que você tá fazendo no meu Facebook? Segundo, você tem internet pra publicar isso, por que você não faz algum tipo de pesquisa? Porque, tanto que isso é um dos pontos, porque o nazismo queimava livro, pra não ter o conhecimento. Ele queimava pra falar que ele é todo certo, isso que também é uma cena que tem no filme, eles queimando, vamos agora no acampamento, vamos queimar livro. Aí eles vão queimar livro. É pra acabar com o conhecimento pra só o que eles falarem estar certo. E é o que... Voltando agora pro coronavírus, todo mundo tem internet. Melhor, a grande parte das pessoas tem internet, tem acesso à pesquisa. Então, tudo bem, iniciou lá. Agora, você falar que a culpa é de todos os chineses, cara, tem muito chinês. Você compra, sei lá, você vai comprar pão todo dia, você sempre comprou num lugar e o padeiro é chinês. E aí, não, veio da China, pronto, agora o seu padeiro também seu padeiro tem, tá ligado? Sei lá, o seu advogado é chinês, agora ele tem também, sabe? É infundado total. Hoje em dia a gente tem um acesso ao conhecimento que tentaram limitar esse acesso ao conhecimento nosso, só que hoje a gente tem, não adianta, tá? É só você sentar e pesquisar, você não precisa demorar. Você não precisa pegar um livro e ver todas as páginas que ele tem pra você achar o que você quer. Você pode ir no tópico que você quer e achar a sua pesquisa. Então, assim, isso que o Coyote falou do coronavírus é infundado total, que traz pros dias de hoje, e é o que é visto lá atrás. Eles não tinham esse conhecimento, então era no boca a boca. Não, judeu tem empresa, então pronto, as crianças vão achar todo judeu tem empresa. Mas eles podem parecer com a gente, mas essa cena tem no acampamento. O York fala, mas como é que você vai reconhecer se eles parecem com a gente? Aí o York fala, não, eles têm tal cheiro. É verdade, eles têm tal cheiro. E é o que eles acreditam, porque é no boca a boca. O conhecimento deles é esse. É o limite que eles têm. Real, cara. É por isso que o filme, eu acho que ele marca tanto o pessoal que assistiu. Porque embora ele retrate uma época histórica do nazismo e tal, você vê que isso ainda é muito presente nos dias de hoje. Embora não no grau que fosse naquela época, mas ainda assim, você vê muita gente que fica que passa um monte de preconceitos e coisas assim por ignorância e hoje em dia, ainda mais que tem muita informação que pode buscar, as pessoas só escolhem, permanecer na ignorância e manter esses preconceitos delas. Não, mas no filme Exatamente. também, o filme é tão bom, fiquei tão feliz desse filme, que o filme também mostra que mesmo lá naquela Alemanha, naquele tempo, com o Hitler, tinha alemães que não concordavam com ele, com o que o Hitler falava, e buscavam informação para conseguir conscientizar outras pessoas que aquilo não era certo, aquilo não era correto, que o que eles estavam fazendo não era certo. Que era, no caso, a mãe do Jojo. Ela andava todos os dias pela cidade, distribuindo panfletos, falando, olha, o que eles estão fazendo não é certo, entendeu? Nazismo não é correto, entendeu? Nada, pessoas como a gente. E por que ela fazia isso? Porque ela buscava informação, ela conversava com outras pessoas que também tinham as mesmas ideias, os mesmos ideais que ela tinha. Não eram os ideais que ele acreditava, queria que todos os alemães acreditassem também. Os alemães hoje em dia ainda pedem desculpa pelos tempos do nazismo, porque eles acreditam que mesmo a sociedade anterior a deles fazendo esse tipo de coisa, eles têm noção, eles têm obrigação cívica de pedir desculpas por tudo que já fizeram ao mundo, entendeu? Porque hoje em dia, depois de ter recuperado informação, depois de ter feito a globalização, de ter conhecido outros países, de terem entendido que os judeus são o mesmo tipo de pessoa que eles são, eles pedem desculpa por ter informação, por buscar informação. Então você,
cara que fica mandando áudio no WhatsApp, falando que o coronavírus não existe, você, cara que fica distribuindo coisa no Facebook, disponibilizando coisa no Facebook que não é de verdade, pelo amor de Deus, vai buscar meia hora, nem isso, 15 minutos pra você descobrir, entendeu? Que nem não é, que esse negócio que a gente tá vivendo hoje em dia é sério, que é uma pandemia difícil, que vai muita gente morrer por causa disso, entendeu? Então, vamos buscar informação aí, pessoal. É isso aí. E lembrando aí que você comentou, uma vez eu perguntei para um alemão como é que eles lidavam com essa situação do nazismo, né? Porque eu falei assim, vendo o que eu conheço de história, de filme e do que eu estudei na escola, assim, a gente entende o nazismo como algo muito ruim, assim, como os alemães, eles são meio que os vilões da história, sabe? Eles são maus, assim. Eles causaram 2 guerras mundiais e muita gente morreu. Foi uma época terrível, assim, pra humanidade, assim. Eu falei assim, como vocês lidam com isso? Porque vocês lidam com isso muito bem, vocês se ergueram muito bem, vocês têm muita autoridade nesse assunto, sabe? Vocês sabem falar sobre isso. E ele me disse que, na verdade, é muito simples. Ele falou que desde que ele era criança, assim, eles ensinam o que é o fascismo. Ele não foi em momento nenhum nazismo, assim, isso que eu achei engraçado. Ele falou assim, eles ensinam o que é o fascismo desde que você é criança e, principalmente, eles ensinam como você a identificar e combater o fascismo, tá ligado? Para que as próximas gerações já questionem, já tentem entender o que é aquilo e para não deixar isso acontecer de novo. E você vai ver a Alemanha é um dos países mais evoluídos que a gente tem hoje em dia, né? Então, eu acho que é um ponto interessantíssimo essa questão de ensinar a você a questionar, de procurar as coisas, sabe? E eles estão fazendo isso muito melhor que a gente, né? Então a chance de dar uma cunha aqui por causa disso é muito maior do que lá, né? Então é bom lembrar isso, porque a gente vê os alemães como os grandes vilões da história e hoje em dia eles estão muito mais evoluídos nesse sentido do que a gente, né? You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. Yeah, I know. It's definitely not a good time to be a Nazi. Sim, sim. Tanto que tem até líder de estado aí falando que livro de história tem muita coisa escrita, assim, que remete até um pouquinho que a gente falou lá de queima-livro. Mas só pra não entrar muito nisso e ficar meia hora só pra gente não perder o foco. Exatamente. Mas um negócio que eu achei legal, tipo, no filme, é como eles mostram da parte da empatia do Jojo enquanto ele tá falando com a Elsa e tal. Porque à medida que ele vai conhecendo a Elsa e tal, ela fala lá do noivo dela que tá pra fugir. Não lembro exatamente agora se ele tava pra fugir ou se ele tá só na resistência. É, que ele tá armado na resistência, é. Isso, e aí, tipo... o Jojo começa a fazer coisa de criança, assim, ficar mandando cartinha, falando que é ele e tal, e aí, tipo, pra magoar ela no começo. Mas daí depois ele vai mandando cartinha, tipo, falando coisas boas pra ela. Mesmo que ele, tipo, não goste, que ela fique feliz por ele mandar cartas, por ser o namorado dele, porque ele começa a desenvolver sentimentos por ela. Ele fica feliz de ver ela feliz. E você vai vendo que ele vai, tipo... Exatamente. Você vê que a empatia dele vai crescendo durante o filme. Exatamente. E, tipo, ele vai aprendendo isso também um pouco com a mãe dele, porque a mãe dele, ao longo do filme, ela solta um monte de coisa muito importante e tal. Tipo, ela chega a ter uma cena que eles estão do lado de um rio, assim, aí eles estão falando da guerra e tal, e aí ela fala que sempre tem tempo pro amor e tal, e que nada é mais forte que o amor, e é tipo, ela vai mostrando pra ele, e ela, tipo, ela ama muito o filho dela, ela vai mostrando isso o filme todo, como ela cuida dele, como ela protege ele, e eu acho que, tipo, esse é um dos motivos pro Jojo não ser... igual, por exemplo, aquele moleque que pegou o coelho pro Jojo matar, que depois vai pra guerra lá, todo animadão que vai pra guerra e tal. E aí, tipo, é pra mostrar como ele tem esse negócio da empatia dentro dele por conta dos pais dele, que criaram, principalmente pela mãe dele, que criaram ele desse jeito, assim, pra ser uma pessoa mais humana e tal. Eu acho que é isso, é o que eu falei. Eu acho que esse filme, ele dá um pouco de uma aula, assim, pra gente, sobre essa questão de empatia e de você... por exemplo, quebrar as barreiras, né? Porque tem essa questão de querer acreditar muito forte numa coisa e depois no final as coisas melhoraram quando aquilo acabou, né? Então acho que esse filme realmente foi uma aula, assim. Acho que eles acertaram em cheio. Real, mano, foi tipo, muito bonitinho o jeito que eles montam tudo e tal. Sendo engraçado e ao mesmo tempo passando uma mensagem muito séria, né? Isso que eu acho genial desse filme, cara. Ele não perde o foco. Ele não humaniza o nazismo. Exatamente. Ele ainda mostra o que eles fazem, ele ainda mostra que não todos, né, mas ele ainda mostra o peso que teve na sociedade
e a importância que ele teve na vida das crianças, por exemplo. Porque, assim, saindo um pouco do foco do Jojo e indo para as outras crianças. A gente falou do York, que é outro personagem fantástico, outra criança fantástica no filme, que é o amigo mais próximo dele, e aí você vê ele tendo as influências. E só que também tem uma outra cena que é no final do filme, que tá tendo a guerra, chegou a guerra na cidade dele, e ele tá parado, ele tá vendo a guerra, ele tá vendo as explosões, ele tá vendo tudo acontecendo, e tem uma hora que a câmera para na frente dele, ele tá no meio da tela, e as crianças começam a correr em volta dele com a arma na mão. Você sabe que aquelas crianças estão indo pra morrer, porque aquelas crianças estão atirando. Tem uma hora que nessa mesma cena, né, nessa mesma parte final, eu esqueci o nome dela, acho que é Fraulein. A Fraulein. Fraulein Han. A Fraulein. Eles encontram, ele tá correndo com o York, aí eles encontram a Fraulein. E a primeira coisa que você vê ela fazendo que ela vê ela falando. Sai correndo e abraça aquele soldado americano. E ela tira o pino da granada pra ele sair correndo pro americano. Ela sabe do que tá acontecendo. Você vê o peso daquilo. Porque aquilo, você via ela como uma personagem satírica, né? Você via ela como mais uma forma de trazer uma certa comédia pro filme. Só que você vê que ela ainda tem um pensamento, ela ainda é uma nazista. Você ainda vê o pensamento dela. Ela sabe que ela tá mandando criança pra morte, e você sabe disso. Só que naquela cena final, fica claro, porque ela manda literalmente a criança se explodir. Ela dá a mão, ela dá pro York uma arma e fala, vai. Ela pega o Jojo, ela tira o casaco de um morto ali do lado dela, coloca o casaco e fala, não, vai ficar tudo bem, vai lá. E ela vai também, entendeu? É uma cena que você mostra que não importa se você é criança, se você é adulto, se você é velho. O partido nazista tava colocando todo mundo pra morrer por eles. E outra cena que eu lembrei agora, que acontece ao mesmo tempo, é que mais um pouco pro meio e pro final do filme, o capitão Klesendorf tava falando com o parceiro dele pra trazer os cachorros, né, pra trazer pastor alemão. E aí o amigo dele, o subordinado dele acaba trazendo pastores alemães, né, os pastor, velhos. Né, pastor de... Fica pastoreando lá. Ele traz pastor mesmo, de ovelha. E você vê que no final, nessa cena da guerra, as crianças estão morrendo, os pastores estão atirando, os pastores estão morrendo, tá todo mundo lá. Não importa quem você é ou não, o partido tava mandando, a lavagem cerebral tava feita. Eu acho isso um ponto você positivo ia morrer por eles. No filme, no Jojo Rabbit, porque é quando a narrativa ela consegue realmente ali no impasse, em cima do muro, ou melhor, na linha tênue entre o que é engraçado, o que é sátira e a possível humanização do que foi o regime nazista. Ele conseguiu, tanto o diretor quanto todo mundo que tá envolvido no filme, inclusive os atores, o próprio personagem Jojo, você tá ali percebendo que é uma sátira, é engraçado, mas quando começa a ficar sensível àquela ideia, ele vai lá e dá um corte. Eu percebi isso em alguns momentos. Por exemplo, tem uma cena onde o personagem, o amigo imaginário de Jojo, que é o Hitler, ele tá falando de forma sutil, eu não lembro realmente agora qual é o assunto, o tema que ele tá falando, mas tá falando de forma sutil, com a voz bem tranquila, e depois ele dá aquele estouro que nem Hitler fazia nos discursos. Parece que é pra romper aquilo que a gente tá achando, a cena tá legal, a cena é engraçada, ele tá falando uma coisa lógica, mas de repente ele explode e fala daquele jeito, sabe? Exatamente. Cara, eu tive a mesma sensação que você, porque ele tava falando normal, tranquilo, e teve uma hora que eu vi, eu falei, será que não é possível, cara? Eu tenho quase certeza que o diretor viu os discursos, com certeza, viu ele dando os estouros dele e imitou exatamente no filme, porque ali eu sei que era atuação. Tem algo mas era assim idêntica as históricas. Perdão, é o seguinte, tem algo assim, eu já assisti alguns discursos do Hitler, já assisti mesmo pra poder compreender como era aquilo, pra ver como é que ele falava, e ficava assim, caramba, velho, o cara, ele dominava as pessoas com as ideias que ele transmitia. Só que isso hoje é visto de forma negativa, e tem que ser visto de forma negativa. No filme, quando o diretor traz essa posição de falar de forma amena, tranquila e calma, e logo em seguida daquela explosão, é pra você conseguir perceber que ali ainda é Hitler falando. Então, mesmo que ele tenha falado sobre amor, sobre paixão, fala sobre coisas que a gente, né, nós seres humanos,
que não temos aquilo que ele tinha na cabeça, ainda bem que não temos. A gente tem que perceber que ali quem tá falando é um assassino, é um nazista. Então o filme... E esse tema é difícil de falar em filme. Ainda mais em filme com o teor desse longa. Porque não é todo mundo que consegue falar de uma coisa tão séria, tão grave, dessa forma. Aí tem que ter esse cuidado pra poder equilibrar entre o que é comédia, o que é humor negro, com o drama e a seriedade que foi o tema nazismo. E você vê que o diretor ele consegue trazer isso perfeitamente, cara. Eu achei muito bom. Pra mim, essa é a genialidade, né? É fantástico. Exatamente. É, sim, o Taika Waititi foi genial fazendo esse filme, porque você sabe que é um assunto sério, tá? Sabe? A gente sabe que é um assunto sério, a gente sabe que... Caramba, meu, como que ele teve coragem de fazer um negócio desse, como que tá todo mundo gostando desse filme. Aí você assiste e aí você entende. Porque você sabe da linha, você tá tênue, você sabe o que podia ter feito que ele... Meu, se ele fizesse uma coisa a mais ali naquele filme, o pessoal ia poder cair matando em cima dele. Se ele tivesse feito a menos, também, porque, não é tão sério. Ele conseguiu trazer os dois. Ele conseguiu trazer a sátira, ele conseguiu trazer o humor, e ele conseguiu trazer a seriedade fantasticamente pra esse filme. Ah, sim. Eu queria só falar um negócio rapidinho, tipo... Complementando a fala que você tava dando antes, Pé Grande, e tal, naquela parte do... Que ele fala que o capitão pede os pastores alemães, e aí o cara confundia, tipo... Eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que é bom, tipo, falar que era mais uma piada, assim, do filme, assim, essa parte dos pastores alemães e tal. E, aliás, falar daquela atriz que... Nossa, aquela atriz é muito engraçada, cara. Toda cena que ela aparecia, mesmo que ela estivesse falando uma coisa horrível, que é, tipo... É o objetivo do filme... Exatamente, era muito engraçado. Era uma atriz engraçada. E eu acho que, tipo... Foi uma boa escalação. Até a escalação foi boa, porque ela precisava de alguém pra quebrar isso, mesmo sem falar nada. E, tipo, mesmo que o tema seja muito pesado e tal, não tem problema você tentar trazer isso de uma forma mais leve, porque tanto de uma forma mais leve é um pouco mais atrativo para as pessoas sentarem e discutirem sobre isso. E quererem aprender também, né? Exato, falar, tanto mas que, será tipo... que era assim mesmo? Aí pega e pesquisa. Porra, era pior. Não era assim mesmo, era pior. Porque, tipo, é pela ótica de uma criança. É um negócio que é bem mais leve do que realmente foi. Mas mesmo assim é um negócio que já começa uma discussão e tal. E eu acho que o ponto que ele conseguiu fazer de ficar, tipo, entre o leve e o pesado foi, tipo, toda a transformação que teve do Jojo como personagem ao longo do filme. Que realmente, como a gente falou no começo, tava bem um tom mais leve, mais infantil o filme. Aí, à medida que ele vai conhecendo a Elsa e tal, você vai vendo que a mentalidade dele vai mudando e a fotografia do filme, tudo vai mudando, assim. Você vai vendo que o filme vai ficando mais pesado, as cores de colorido vai ficando mais escuro, a fotografia fica escura. E aí tem o ponto mais pro final, que quando ele muda totalmente a ideia dele, que é quando ele não tá usando mais aquelas roupinhas lá de nazista dele, ele tá usando... roupas normais, assim, roupas de civil e tal, que mostra que ele já não faz mais parte daquele grupo. E aí, tipo, eu acho que foi essa transformação que é relativamente sutil, assim, que deixou esse filme ficar tão bom, porque ele começou de uma forma mais leve, ele te atraiu de forma leve, aí ele foi trazendo essa discussão mais pesada de forma gradual, então você não sentiu, assim, esse baque... Como se ele pegasse, por exemplo, um filme que o pessoal compara muito, que é o A Vida é Bela. Sim. Que é um filme que, embora, tipo, seja também um negócio tipo, mostrar um ponto de vista de uma criança na Segunda Guerra, é um filme que é muito pesado. Você não senta uma tarde, assim, tipo, tranquilamente pra ver. Você tem que se preparar pra ver antes e tal. Mas esse filme não. Esse filme você realmente consegue sentar tranquilamente pra ver, porque ele te prepara pra todo esse peso que vai ter. Sim, concordo. Tanto que você falou da Vida é Bela e eu preciso só deixar um comentário que eu não consigo ver esse filme sem chorar. Exatamente. Eu chorei com o Jojo Rabbit. Esse filme não dá, velho. Pra assistir esse filme. Não, na Vida Bela, pra quem não assistiu a Vida é Bela é... Minha Nossa Senhora, só que assista numa tarde, sábado, pra você não precisar dormir pensando naquilo lá. Você tem que assistir, por favor. Você vai chorar bastante e no final do filme, você vai chorar muito. Não estamos brincando, você vai chorar muito, porque o filme é muito não triste. É brincadeira, é um filme extremamente bem feito, é um filme maravilhoso, maravilhoso cara. Filme, só que é muito triste, muito, muito triste. O Jojo, ele tem algumas partes que realmente são engraçadas, eu dei risada em algumas partes, principalmente na conversa dele com o York, que é uma coisa tão leve, porque o Jojo fala pro York, York, eu achei minha namorada e tal, só que ela é judia. E o York fala, que legal, mas que ruim pra ela também, né, mas tomara que ela fique bem, né, você tem que tomar conta dela. Daí acaba a guerra, o York fala pra ele, Jojo,
agora você vai poder ficar com ela. Fala pra ela que a guerra acabou. Pode sair de casa. Ele chega a falar, né, Gui, assim, ele fala, a gente tem coisa mais importante agora do que se preocupar com isso, em relação a... Exatamente. Não é um bom momento pra ser nazista. Exatamente. E essa parte das cores, essa parte da vestimenta dele, mostra mesmo como foi o filme, né? A história, ela vai caminhando até o final. E eu queria falar também do sargento, né? O cara que fica tomando conta dele depois do acidente. Até o cara que ele toma a bomba pra acertar, que eu esqueci o nome do sargento, o coronel lá no... Capitão. Nome difícil aí. Heisenberg. Ele... o capitão. Ele com o Theon, que é do Game of Thrones, também não lembro o nome do filme. Eles são gays no filme, né? Ele passa a ideia, ele mostra que eles são gays no filme. Só que por causa do regime nazista, eles não podem se assumir. Eles não podem ficar juntos. E no final do filme, como o Hitler já tinha se matado, a Alemanha já tinha ido tudo pro espaço, eles se vestem do jeito que eles queriam se vestir. Do jeito que quer, exatamente. Velho. Vai morrer, eles vão, entendeu? Sem preconceito, sem dar satisfação pra ninguém. E eles mostram que eles podem ser do jeito que eles queriam ser. E ele salva o Jojo, ele salva a Elsa, ele só não conseguiu salvar a mãe do Jojo, mas isso aí, né? É foda, porque ele sabia do que a mulher dele tava fazendo, ele protegeu a Elsa naquela cena que a SS invade a casa deles, protegeu o Jojo depois, na hora que o Jojo ia ser mutilado pelos soldados ingleses. Ia ser fuzilado, né? E ele ia ser fuzilado. Uhum. E o capitão é tão importante também no filme que ele mostra que a Alemanha continha tudo, que era o que eles não queriam, como se eles achassem que fosse um defeito. E a gente vive numa sociedade também que ainda não abriu as portas totalmente para tudo, né? Elas não acham que tudo não é normal, e tudo é normal. Então, se a pessoa era gay naquela época, também era normal. E ele no final do filme mostra que aquilo pra ele é normal, que ele quer ser uma pessoa reconhecida. Ele salva o Jojo também, ele sai na rua e começa a dançar de felicidade. É um filme maravilhoso. E só uma observação aqui, que cena é aquela dele todo enfeitado na batalha final com aquela arma enorme, cara? Porra, cara, que cena é aquela? Muito da hora, velho. Nossa. Sabe o que eu lembrei quando eu vi essa cena? Eram 2h da manhã e eu tava batendo palma. Exatamente, que cena doida. Eu lembrei quando ele tava fantasiado daquele jeito. Não sei porquê, mas me veio à cabeça a lembrança do personagem Lunga de Bacurau. Pra quem já assistiu vai entender o que eu tô falando. Caramba, o Fraga tá querendo trazer o Lunga pra todos os episódios agora. Mas diga que não parece. Do jeito que ele se arruma, ele prepara a fantasia e tudo mais. Pensa aí. Sim. É pra trazer mais essa estética tal, tipo, essa estética mais andrógena, isso, porque ele quer mostrar as verdadeiras cores dele. E é bem engraçada a cena que ele começa a contar pro Jojo como ele vai fazer, tipo, a vestimenta dele, por que ele tá fazendo a vestimenta assim, a arma dele, por que a arma dele é daquele jeito. Que é só uma parafernália pra ele poder se vestir do jeito que ele quiser mesmo. E, tipo, ele só inventa essas desculpinhas lá pra fingir que ele tá seguindo o que o regime quer, mas ele só quer se libertar e tal. You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. Yeah, I know. It's definitely not a good time to be a Nazi. Tipo, outra coisa que eu achei, tipo, muito legal do filme é toda uma questão do crescimento do Jojo que vai sendo mostrada de um jeito que ele não precisa falar diretamente pra gente, que é do negócio do amarrar sapatos lá, que ele tem com a mãe dele. Sim. Que ele, no começo do filme, ele não consegue amarrar o sapato sozinho. E aí, tipo, você vê várias cenas da mãe dele e tal, amarrando os sapatos, até que chega a cena, acho que é a cena mais triste do filme, que é quando ele vê que a mãe dele morreu, que ela tá lá pendurada junto... Agora você tá desamarrado. Eu me arrepiei quando você falou agora. Mano, essa cena é muito tensa, que, tipo, ele vai seguindo uma borboletinha e tal, e, tipo, que é um símbolo meio que de inocência. E aí, quando ele chega lá na parte onde tem o pessoal da Resistência enforcado, ele vê o sapato da mãe dele, que não chega a mostrar o rosto da Scarlett nem nada. Ele só mostra o sapato e depois mostra o corpo como um todo, mas nunca mostra o rosto. Não precisa, e aí, lógico, tipo, Nem precisa, porque tantas cenas que ele construiu por várias cenas, ela usando esse sapato. Ela fazendo uma dancinha de sapateado, ela andando do lado dele. Várias cenas mostra só o sapato. E aí depois mostra ela.
e mostra a alegria dela. E aí essa foi a cena final. Ela e o sapato. Exatamente. E é tipo, ele não precisou explicar pra gente, a gente já entendeu, porque ele foi mostrando, ele foi criando tudo isso ao longo do filme. E aí quando ele vê, tipo, o sapato da mãe dele que tá desamarrado, ele chega e amarra, assim, e tipo, meio que mostra a criação da independência dele, que antes ele era dependente da mãe, só que agora que ele não tem mais a mãe, ele tem que ser independente e tal. E eu acho que, tipo, é muito foda essa cena, principalmente porque ela é muito dramática, porque é um filme, o filme no começo ele tava, tipo, pura comédia, assim, até. Aí ficou um pouco mais tenso, mas essa cena, ela realmente define o final do filme, tipo, ela define essa cena mais dramática do filme e tal. Sim, com certeza. Eu acho que o filme tá de parabéns. Acho que todo mundo que deve estar ouvindo deve ter assistido já. Assista de novo, porque eu fiz isso e foi demais também. Você não vai perder seu tempo assistindo. Ainda mais agora, na situação que estamos. Tipo, outra cena que eu acho, tipo, que ficou bem legal e que tem um ritmo da hora entre a parte dramática e a parte cômica, é aquela cena que ele tá com a mãe dele lá discutindo política na mesa, que é um pouco depois que ele descobre que ela tá brigando a Elsa e tal, que ele chega, tá tipo tentando fazer a mãe dele confessar que tá escondendo a menina lá, só que a mãe dele não confessa, daí a mãe dele chega e vira assim: a gente não pode falar, tipo, não é pra falar de política na mesa e tal, que é uma frase que todo brasileiro escutou muito nos últimos 3 anos. Aqui é um território neutro, a gente finge que a mesa é a Suíça. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, cara. É muito bom. E aí, tipo, ela chega assim, pergunta pra ele se ele queria que o pai dele estivesse aqui. E aí ele fala que queria, daí, tipo, ela pega o casaco do pai dele, passa fuligem na cara e começa, tipo, ser mal grossa com ele, tipo, uma figura paterna meio abusiva, assim. Só que daí, tipo, depois você vê que o pai dele, que depois que ela vai interpretando o pai dele, tipo, o pai dele não é que ele era realmente totalmente abusivo, ele também tinha um tanto de empatia, tanto que ela começa a dançar lá e tal, que eu achei essa cena muito legal, tipo, eu não sei como foi pra vocês, mas eu achei ela maravilhosa. Muito boa. Eu achei essa cena muito boa também, porque mostra o que ela tá fazendo, porque ela no meio de uma guerra, ela tá sendo mãe, ela tá sendo pai, e ela ainda tá indo na revolução contra a guerra, contra o nazismo. Ela tá fazendo esses 3 papéis e ainda fingindo pro filho que ela também é nazista. Que ela é contra, que vai lá, vai com o capitão, vai pro acampamento, faz o que você tem que fazer. Só que você vê que ela é extremamente forte, porque ela tá carregando, ela literalmente tá carregando naquela casa o peso do mundo, porque ela tá lutando contra o nazismo, ela tá com o filho, tanto que o Jojo depois fala, ela nunca me contou, porque eu acho que ela me odiava, porque eu era o inimigo dela, porque ela não gostava do nazista. Ela odiava o nazismo, ela tava tentando fazer de tudo pra acabar com ele, e ela nunca me contou sobre você, ele conversando com a Elsa, ela nunca me falou sobre você, porque eu era o inimigo dela. Então, você vê também essa transformação que ele acaba tendo, mais uma das transformações dele, que é ele achar que a mãe dele odiava ele, sendo que é totalmente o contrário. Ela sempre fez tudo pra proteger ele até o final, que é o final que ela teve. Exatamente, até que a gente tá falando que ela, tipo, mostra o quanto ela ama ele ao longo do filme todo, assim, independente da posição política e tal, que ele tivesse, embora ela tivesse muita consciência que ele era muito fanático. Até que tem aquela cena do que chega os guardas da SS na casa dele, que eu achei muito interessante, aquela frase que tem no trailer, inclusive, que o cara da SS entra no quarto do Jojo, vê todas as propagandas nazistas lá e ele fala que ele gostaria que mais garotos tivessem aquele fanatismo cego igual ele, velho. Fanatismo cego. Nossa, essa frase foi chave. E, cara, é um negócio que você vê muito hoje em dia. Assim, pra pegar um pouquinho do cenário político e tal. A galera, tipo, hoje ainda tá apoiando muito o Bolsonaro e o Trump, que são os caras que a maioria do povo até que apoiava eles. Você tem mais polêmicos no podcast. Que é polêmica, meu querido. Mas é tipo, que você via que o pessoal até há pouco tempo, muita gente apoiava eles e tal, mas quando teve tanto essa crise do coronavírus quanto outras crises, o pessoal começou a ver quem eles realmente eram e foram vazando, mas tem galera que acredita cegamente neles até hoje, velho. E é um negócio muito impressionante como o pessoal faz isso. E faz isso como se tivesse crescido com isso, né? Como se fosse da pessoa, não é construção do mundo falando, não, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado, não. Ele defende como se fosse da família. Aquela cena da Scarlett, né, da Rose e do Jojo,
Jojo na mesa, ela é muito interessante, é bem interessante, assim, você vê que ali é mais um ponto de ligação do Jojo com o pai dele. O Jojo, apesar de, como a gente falou lá no início, que o Jojo, ele não é nazista, ele é alguém que quer entrar num clube, estar com os amigos e tudo mais. Porém, além disso, além de ele querer tudo isso, ele tem um fato de estar ligado emocionalmente ao pai. Então, se o pai dele tá na guerra, e o pai dele é alemão, e consequentemente, naquela época, ele era ariano, nazista, então ele quer ser parecido com o pai, ele quer ser o pai. A gente sabe que, geralmente, os meninos, eles estão mais ligados com seus pais, eles admiram seus pais, a figura paterna. Então, por isso, ela teve que ter aquela sensibilidade de fazer assim, ó, já que ele não tá... Ela podia ter gritado com ele, ela podia ter falado de forma grosseira com ele, ela podia ter feito qualquer coisa. Podia ter só que ela não fez isso. O amigo imaginário. O que ela fez? Ela chegou e, pô, tá bom, eu sei que é meu filho, eu amo muito, e vou trazer a figura que tá faltando nele, que é mais um fator que tá fazendo ele agir dessa forma, e vou representar. E aquela cena é muito bonita, porque você vê uma mãe que também tá sofrendo com a falta do seu marido, tá sofrendo com a guerra, ela é contra a guerra, mas ela consegue transcender para naquele momento simplesmente ela deixar isso de lado e absorver o que tem de bonito na relação dela com o filho dela, com o Jojo, e ela mostra isso, ela fala... Tanto é que o que ela fala enquanto pai é pra poder mostrar pro Jojo que ela tá fazendo as coisas. Escuta sua mãe, ele dá aquela esbravejada primeiro, né? Como o Hitler faria. Como amigo, eu tô falando no sentido do amigo imaginário, que às vezes fala de forma ríspida com ele. E logo em seguida, ela faz ele pedir desculpa pra mostrar também assim, pô, Jojo, eu tive que ser duro com você tem que escutar sua mãe. Nunca mais fala assim com ela, mas eu tô aqui, me desculpe e tudo mais. Eu acho aquela cena muito bem feita. E a atuação, eu não sou nem um crítico, nem sou estudioso de cinema, mas achei a atuação dela muito... A gente nem percebe assim, sabe? Você fica olhando e fica, caramba, depois que a cena acaba, que você para pra analisar, você fica, poxa, realmente pareceu verdade, você se identifica com aquela situação, você consegue observar a forma dela falar, o tom de voz dela pra fazer aquilo parecer o mais real possível. Não só pra criança Jojo no filme, como pra gente também. A gente vê aquele diálogo e faz com que a gente compre aquela ideia. A gente tá assistindo e consegue acreditar realmente e ver que aquilo pode ser possível. E depois que eles vão dançar, então, aí é que a cena fica perfeita, né? Aí eles começam a dançar e tal, e se abraçam de novo e restabelecem as pazes. E uma outra coisa que acontece nessa cena também eles estão dançando, acaba a cena deles e corta pra Elsa. E a Elsa não pode participar, né? Que ela tá fechada no sótão, ela não pode participar, ela não pode sair do lugar, porque ela tem que ficar lá, presa no sótão. A guerra tá acontecendo, ela não tem mais ninguém, ela não tem mais a família. E querendo ou não, ela pode estar sendo abrigada. A Scarlett tá ajudando ela. O Jojo também é uma criança. Só que querendo ou não... Você falou isso não pode fazer nada. Você falou isso, Pezão, ela pode estar sendo acolhida. Dela tá lá no quarto, sozinha e tal. E quando o Jojo começa a escrever as cartas, pra você ver como ele é uma criança, né? Ele escreve aquela carta do Nathan. É a primeira carta pra poder, sabe, separar ela, pra ela deixar ela bem mal. E ele consegue deixar ela mal, mas ele é tão humano, fora do regime, ele não é mais uma prova de que ele realmente não é nazista. Ele é tão humano naquele momento que ele não quer deixar nem ela triste. Ele faz uma nova carta pra poder mostrar pra ela, né? Exato. Fala, não, olha só, esqueci, tem uma segunda carta. Ele vai ler a segunda carta pra ela. Uma fofinha. Exato, velho. You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. Yeah, I know. It's definitely not a good time to be a Nazi. Ou até outra coisa que vocês estavam comentando aí, tanto da figura paterna dele, eu acho que ele vê muito o amigo imaginário Hitler dele como uma figura paterna, tipo, no começo do filme, assim. Porque é o amigo que vai guiando ele, as decisões dele. E é bem interessante ver como vai quebrando essa relação dele à medida que ele vai se relacionando com a Elsa e tal. Ainda bem que quebrou a relação, né, dele. Sim, velho. Que culmina naquela cena maravilhosa no final, que ele tá no quarto dele e manda o Hitler se fuder e o Hitler sai voando pela janela, cara. Tipo, aquela cena também é muito boa. Eu li algo sobre isso, eu vi que o próprio ator falando, o Griffin, é Griffin, né? O Jojo, ele falando que foi a melhor cena pra ele, porque ali ele pôde se vingar, que dar o chute no saco do Hitler foi a melhor cena que ele fez durante todo o filme. E eu não concordo com ele,
não tenho a mesma percepção que ele. Mas a cena é bem legal mesmo. Eu tô falando que eu não concordo porque a cena que eu mais gosto é quando a SS chega na casa e toda aquela tensão e tudo mais. Mas voltando a falar da cena sobre o chute, é assim, é marcante. Ainda bem que pessoas chutaram, né, no saco do Hitler. Uma outra cena, tipo, que tem da relação dele com o Hitler que eu achei muito interessante é, tipo, mais pro final do filme, que ele tá catando aqueles restos lá de comida pra conseguir fazer a comida dele, que a guerra tá apertando mais e tal. E aí você vê que tá ele jantando, assim, comendo aquela sopinha lá de resto. E do lado tá o amigo imaginário dele comendo a cabeça de um unicórnio. E você, tipo, meio que vê, na expressão dele, ele meio que se tocando assim. Pô, eu tô aqui me fudendo pra esse cara aí ficar aproveitando, tipo, a vida boa dele e tal. E você vai vendo que vai dando uma quebrada nessa imagem que ele tem do Hitler e tal. Que eu realmente achei essa cena muito legal, porque você vê na cara dele que tá meio que se ligando no que tá acontecendo de verdade. A mãe dele morreu já, né, nessa cena. Então ele já se tocou, ele só... A gente comentou bastante sobre o filme e tal, e mostra o quanto o Jojo foi amadurecendo, né, durante tão pouco período de tempo. O Taika Waititi, ele não coloca o período de tempo exatamente que passa o filme, mas é no final da guerra. Ele começa o filme mais ou menos do Hitler ainda, a Alemanha já tá perecendo a guerra e tal. O Hitler se mata no mesmo filme, quase final, e depois acaba aqui a guerra. E o Jojo, ele meio que começa realmente criança, mimada, que ele acredita em algo que o nazismo passa pra ele, acha que a mãe dele tá bom, mas depois quando ele vai crescendo, ele acaba falecendo, ele conhece a Elsa, ele vai vendo, começa a se importar com o amigo dele, o York, que tá indo pra tá sem ele lá e ele na casa. Ele tem um amadurecimento muito grande, a maioria das pessoas só vão ter muito mais pra frente, e acaba que ele fica sozinho na guerra, e é uma pessoa que ele tem ali com ele, que dá uma esperança pra ele que a vida dele vai boa, que a vida dele vai sair dali, né? Vai sair daquela casa, do jeito. É a Elsa, que é uma judia, que ele no começo do filme acreditava que seria a pior coisa do mundo. E no final do filme mostra que ela é o único porto seguro que ele tem naquele momento. O filme, ele faz essa nuance, esse crescimento de personagem, mesmo sendo uma criança só, mostram como que ele teve que crescer nessa época de guerra. Como em guerra as pessoas, crianças, têm que crescer em época de guerra tão rapidamente e virarem adultos tão jovens, no caso. Mas é isso, filme perfeito. Exatamente, cara. You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. Yeah, I know, it's definitely not a good time to be a Nazi. Bem, vocês querem dar o veredito de vocês, do filme, assim, cada um? Eu achei um ótimo filme. Eu já disse isso, mas a construção dele, não só a construção, mas o jogo de câmera, as cores que o Coyote falou também, que eu acabei nem falando, que mostra também o humor do Jojo, ele passando por essa transição, os personagens e os toques que esse filme tem, que a gente chegou a comentar, mas um deles foi do SS falando desse fanatismo cego, da mãe falando, dos toques da mãe, que ele vê a mãe dele só queimando no começo o papelzinho, dele descobrindo tudo, a jogada de câmera, as crianças, tudo. Eu acho que esse filme, uma das coisas que faz esse filme, pra mim, ser perfeito, são essas jogadas. Que não é sempre 100% só uma coisa, não é só humor, ou não é só sério. Você sempre tem uma jogada de um lado pro outro que você se toca, que o filme não tá brincando. O filme tá falando de um assunto bem sério. Eu achei fantástico. Real, também, tipo, eu acho o filme foda pra caramba, assim. Ele me fez rir muito, me fez chorar em alguns momentos. Principalmente daquela cena que a gente comentou lá, que a mãe dele morre e tal. E você vê que, tipo, eu acho que a mensagem que ele quis passar é que mesmo se, tipo, você cresce numa sociedade que é ruim e tal, tem sempre a chance de você, se você quebrar seus preconceitos, se estiver disposto a aprender, você consegue melhorar como pessoa. Que é, tipo, toda a mensagem do Jojo, principalmente porque eu acho que ficou bem marcado na cena que ele vai contar pra Elsa que como a guerra acabou, que ele vira pra ela e fala que nós vencemos.
Só que daí, tipo, ela fica achando que os nazistas venceram. Só que não, os aliados venceram. E aí, tipo, você vê que naquela hora ele já não é mais um dos nazistas. Tipo, ele não tá mais do lado dos nazistas. Ele agora já é do outro lado, da galera que quer, tipo, aceitar as pessoas, tal, que não tem esses preconceitos. E realmente, tipo, o diretor, ele foi brilhante. Não é à toa que ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, porque, nossa, essa obra foi maravilhosa. E é muito engraçado, principalmente a atuação dele como Hitler durante o filme todo. E é realmente um filme de mensagem muito marcante, tanto pelas suas frases, quanto pela construção da fotografia, dos figurinos e tal, quanto pela história que ele quer passar. E, tipo, eu real recomendo que, se você conhece alguém que não viu ainda, recomenda pra essa pessoa, pra ela ver, pra ela, tipo, principalmente agora em tempos que estamos de quarentena, aproveitar esse tempo pra ver uma coisa que é muito boa e que a gente precisa cada vez mais. Que até que o Bruno tava falando, e o Gui também, que a gente não tem muito esse conhecimento de como reconhecer o nazismo na sociedade atual, principalmente no Brasil. E aí, tipo, é um negócio que você deveria olhar, mesmo que seja extrapolado no filme, assim, olhar e tentar reconhecer pontos que batem com a realidade. Porque esse filme, embora seja um período histórico, ele é muito atual. Bom, o meu ponto de vista do filme, ele constrói, como eu disse durante o episódio, ele constrói toda uma narrativa volta como mostra a criança da guerra, de como mostra a família deteriorada, de como mostra a imagem de que alemães concordavam com aquilo e alemães não concordavam que eram nazistas. Mostra que pessoas como o capitão eram gays e não podiam se expressar. Mostra como aquilo influenciava na cabeça das crianças da época. A mãe dele ela não só entrega bilhete porque ela quer que a guerra acabe, ela entrega bilhete porque ela quer que o filho dela tenha um futuro diferente daquele que ela o filme é muito bom, ele é dos melhores diretores da atualidade. O Thor também é fã e é nerd como eu. Ele dirigiu o Thor Ragnarok, que é o melhor Thor, menos dos três, é o melhor Thor. Discutível essa opinião aí. É o melhor. Dos três é o melhor, cara. Dos três... Eu posso discutir se é o melhor filme da Marvel, mas que dos três, Thor é o melhor. Dos três, Thor é o melhor. Dirige o Thor também. Ele é mais focado na comédia, por parte fez esse Dramédia, que é uma drama muito, muito pesado. O assunto calma tem um pouco de média. E tanto que tem a Rebel que faz a comandante lá, muito louco. E se fosse pra dar uma nota de 10 ou de 5, eu daria 5, daria 10. E hoje, depois de ter visto tudo, entendo a indicação que fez pro Oscar. Na época do episódio do Oscar Podcast, eu não tinha assistido o Jojo ainda. Eu só comentei um pouco do filme. E agora eu entendo o nível por que ele ter ficado pro Oscar, ele ter ganhado o Oscar de melhor roteiro, que foi pro Taika Waititi. Melhor roteiro adaptado, né? O diretor que também escreveu o filme. Não, ele é roteiro mesmo. Ele que escreveu, então ele não é o roteiro adaptado. Não, o filme é baseado em livro. Perdão. Mas continua. Bom, enfim, ele ganhou o Oscar e, assim, merecido, nota 10, nota 5, ele é critério que usa. Scarlett Johansson tá de parabéns e todo mundo de parabéns. Puta filme, valeu. Pera aí, rapidinho, agora foi mal o Gui te interromper no meio. Mas é roteiro adaptado. Mas é melhor roteiro adaptado mesmo. E é de um livro. Mas é roteiro adaptado. É um livro, com certeza absoluta. Calma aí, vou dar uma gulgada aqui, mas se eu não me engano era roteiro adaptado. Eu também, ó. Jojo Rabbit Oscar. Aí tá aqui, melhor roteiro adaptado. Jurado, eu li na entrevista dele que ele escreveu, ele falou: bom, eu não agradeci ninguém no meu curso porque eu fiz isso aqui sozinho, então. Entendi. Eu acho que como é de um período histórico, acho que é por isso que entra no adaptado e tal, mas... sei lá, eu não sei como funcionam essas categorias do Oscar também. Lá, diretor. Olha lá, escrito e dirigido por Taika Waititi. Não, sim, foi ele que escreveu o roteiro e tal, mas... o Oscar que ele ganhou foi de adaptado. Agora, por que foi adaptado? Aí você não me pergunta que eu não sei. E a gente depois... E você, Brunão? Qual é o seu veredito sobre o filme, Brunão? Cara, eu particularmente gosto de filmes de guerra, principalmente da Segunda Guerra Mundial.
Então, sei lá, foi uma visão completamente diferente, assim. Então, e muito genial, assim. Como eu falei, essa mistura de que ele faz com a seriedade do tema e tudo mais, com a comédia, é genial. Eu não tenho o que falar, esse filme é incrível. Beleza. E você, Fraga? Dê o seu veredito, sua opinião sobre o filme? Então, antes de eu falar minha opinião, é o seguinte, para aí sobre o que é roteiro adaptado, mas foi roteiro adaptado porque o filme, ele é baseado em um livro. É um livro e o autor do filme, o diretor, que também é roteirista nesse caso, ele pega o livro e faz o roteiro da forma dele. Então ele dá uma visão daquele livro adaptada. Então mais ou menos isso aí, enfim. Eu só sei disso porque eu tava pesquisando, tá? Não é que eu tenha conhecimento sobre isso, não. Eu tava pesquisando e tal. Enfim. Seguinte, sobre o filme. Eu gostei muito do filme. Achei bacana ter assistido. Já tinha assistido antes. E aí quando o Coyote propôs a gente fazer a gravação sobre esse filme, eu decidi assistir de novo. E assistindo de novo, eu tive uma percepção muito parecida com aquilo que eu senti da primeira vez. Eu não sou amante de filme de comédia. Eu admito isso. Então, de cara já, quando eu comecei a ver a comédia, eu fiquei, tá, legal, eu até dei risada em alguns momentos. Só que depois eu percebi que eu estava no meio de um filme. Lógico, desde o início eu já tinha percebido, mas quando você sente que tá saindo da comédia e usando a expressão que o Gui falou, né? Como é dramédia? Foi muito boa essa. Quando você começa a perceber o drama do filme, aí eu fiquei ainda menos empolgado em relação à comédia. O filme é bom no contexto geral, só que eu acho que temas como esse, eles devem ser retratados. Tá, foi legal ter falado da forma engraçada, ter trazido a sátira, isso é válido, isso é arte, isso é permitido. Porém, Lucas, eu tenho essa visão, assim, de que quando a gente tá falando de um tema tão forte, a gente tem que ter cuidado. E para alguns que podem estar ouvindo, até vocês aqui, a gente tá fazendo isso junto aqui, pode pensar, cara, mas que nada, só vai ser engraçado, ninguém vai levar isso a sério, vão romantizar o nazismo. Não é isso, mas assim, lembrem que tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, tem pessoas que acreditam que o regime nazista foi uma coisa boa, tem pessoas que pediram aí outro dia a volta do AI-5 aqui no Brasil, que foi num período ditatorial. Tem pessoas que quando vem esse tipo de filme e vem essa sensibilidade em mostrar uma coisa tão... Sensibilidade não, né? Quando romantizando, porque eu não sei outra palavra pra poder falar isso aqui, tá me fugindo o vocabulário. Tentando usar de elementos que tragam você consegue olhar para aquela situação e ficar até comovido com tudo aquilo, mas não, foi uma coisa muito séria, muito grave. É uma mancha que nós, enquanto seres humanos, temos que carregar e lembrar sempre. De 1 a 5, se eu pudesse dar uma nota, se eu tivesse essa habilidade de ser um crítico de cinema, eu daria 3,5, porque é um filme muito bom, eu assistiria de novo, eu indicaria para as pessoas, assim como eu indiquei para algumas pessoas. Agora que eu vou gravar, a gente tava gravando o episódio, eu comecei a indicar, né? Pra depois eu mandar o episódio do podcast. Lembra aquele filme que você assistiu? Aqui é o episódio. Mas assim, eu acho que o legal é a gente... E temos o Brunão, o Pé Grande, o Coyote, o Gui e o Fraga, que vos fala agora. A gente tem noção, nós não somos radicais, nós quando assistimos esse filme, temos a noção do que tá acontecendo, sabemos fazer saber a diferença do que é engraçado, do que é sério, assim como o diretor também teve essa preocupação e eu acho que ele fez isso muito bem. Mas eu só ressalto que nesses temas é importante que a gente tenha realmente ciência daquilo que está sendo transmitido e nem sempre a sátira, acho que até a sátira tem limites. Então, assim, depois de tudo isso, eu acho que é uma boa deixar a frase final do filme para encerrar o podcast. É uma frase muito boa e ela se aplica não só ao filme, mas à sua vida, à vida de pessoas ao seu redor. Deixe tudo acontecer a você, beleza e terror. Apenas continue. Nenhum sentimento é final. Então, é isso, gente. Obrigado por escutar. Pelo momento que a gente tá passando aqui, atualmente no mundo, né? Eu acho que faz todo sentido também. É uma frase, eu acho que é necessária, uma frase necessária pro momento. Certíssimo. Porque tá tudo travado. Tá todo mundo em casa, você vê gente desenvolvendo ansiedade, depressão, achando que vai tudo acabar e é momentâneo. Então, faz parte da sua vida, cara. Aproveita. Você tá aqui ainda. Então, tenta tirar o melhor disso. Não deixe sua vida acabar por um momento. Profundo. Real, muito bom.
You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of the club. Yeah, I know. It's definitely not a good time to be a Nazi. Tchau, gente. A gente tá acabando agora o podcast e tal. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. O Instagram é @proserrada. No Facebook também é @proserradapodcast. Se inscreve no nosso canal do YouTube, que é Proserrada também. Então é muito fácil, é só procurar Proserrada em qualquer mídia social que você quiser aí. Além disso, se você gostou do episódio, se você tem alguma crítica, se tem algum elogio, manda um e-mail pra gente. No proserrada@gmail.com, que a gente fica muito feliz quando tem retorno pra gente e tal. E era mais isso, gente. Tchau. Tchau, tchau. Bom, falou então. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenham curtido minha participação. Curti bastante participar aqui no podcast Proserrada. Vou deixar meu jabazinho aqui. Sigam Zerando_Mundo no Instagram. Pra quem não sabe, o nome do podcast é Zerando o Mundo. E a gente fala sobre filmes e música. Então é isso, obrigado aí por estar aqui até agora. Tamo junto, valeu aí. É nóis. Opa, querendo agradecer, obrigado pro convite aí do Goiás de Pé Grande para conversar aqui no Grande Prosa Errada. Fica o convite para vocês também participarem de qualquer evento do podcast. Eu sou o Guilherme, falando tchau para vocês. Sigam a gente nas redes sociais também, procurando @podpacast no Instagram e no Facebook e @cast_pá no Twitter. A gente fala muito sobre cultura nerd em geral e tem as melhores conversas do jeito que você acabou de escutar aqui, sempre com um ótimo participante. Muito obrigado aí, falou! Valeu, galera, até mais. Quem se despede aqui é o Fraga, me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, é Close Fraga. Pode seguir que depois a gente bate um papo, valeu? Satisfação participar mais uma vez do Prosa Errada, tô muito feliz e até mais.